Mas vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Vamos abrir na Epístola de Paulo aos Efésios. Estamos estudando essa epístola já há algum tempo. E hoje eu quero gastar ainda um pouco mais de tempo falando a respeito do terceiro bloco de bênçãos que Paulo apresenta em Efésios capítulo 1. Os irmãos já sabem, né? Já estão cansados de ouvir nas últimas ministrações que Paulo apresenta 3 blocos de bênçãos provenientes do Deus Trino, do Deus único que se apresenta enquanto Pai, Filho e Espírito Santo, para todos aqueles que ou são alvos do sumo propósito de Deus, ou daqueles que exercem fé no Evangelho. Então, esse terceiro bloco, capítulo 1 de Efésios, versículos 13 e 14, que diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quero gastar um pouco mais de tempo falando especificamente sobre o penhor da nossa herança. Eu falei bem pouquinho na última mensagem, eu quero hoje falar um pouco mais. Entretanto, não é possível se falar desse penhor sem voltar um pouquinho na questão anterior, que é a questão do selo do Espírito Santo. É o Senhor que nos selou com o seu Espírito e que esse Espírito agora se torna, portanto, o penhor. Então, esse terceiro bloco de bênçãos fala sobre o selar do Espírito e o Espírito enquanto penhor. Então, essas duas bênçãos estão relacionadas entre si. Na verdade, não são duas coisas distintas. São 2 lados de uma mesma bênção, de uma mesma situação. Uma vez vocês vão perceber que no finalzinho do 13 fala que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é. Ou seja, o Santo Espírito da promessa é ele próprio o penhor. Então, tanto o selo é o Espírito, quanto o penhor também é o Espírito. E nós falamos aqui na última ministração, ou pelo menos nas 2 últimas, que esse selo do Espírito Santo, diferentemente do que pensam, do que dizem, não é uma marca exterior, tampouco é uma marca interior, no sentido de se pensar que seja ela exterior ou interior, seja uma marca objetiva na consciência ou na testa da pessoa. O que eu quero dizer com isso? Que não podemos pensar que seja nem exterior nem interior, se pensar que seja uma marca objetiva. É o velho problema que eu estou insistindo já há bastante tempo. Eu vou insistir mais uns 10 anos para que as pessoas comecem a perceber a gravidade do que eu estou denunciando hoje. O fato de que tudo o que é orgânico, toda a verdade de Deus, ela é orgânica. O que significa que ela não precisa de um compêndio teológico para ela existir. Ela é como um fato que está presente na criação, e sobretudo, falando do homem, é algo que está presente no homem, que faz parte ou da ação criadora de Deus original, ou da obra que o próprio Deus em nós vai realizando, no aspecto positivo. Porque, por exemplo, o pecado, o que disseram sobre o pecado? Nos disseram, por exemplo, que o pecado são as coisas que nós fazemos. Desde criança, desde a tenra idade, nós somos orientados a que nós devemos tomar o cuidado com o que nós falamos, a palavra que sai dos lábios, ou com a ação que procede das nossas mãos. E tem um certo sentido, eu não estou anulando esse aspecto. Mas o fato é que quando Cristo fala nos evangelhos, ele aponta não para os efeitos, mas ele aponta para a causa. Ele diz que o problema do pecado é uma questão orgânica, é uma questão do coração, é uma questão que está dentro do homem. Jesus diz que nada fora do homem pode contaminá-lo, nada que entrando no homem pode contaminá-lo, como nada de fora do homem pode purificá-lo. Ele diz que é do coração que procedem. Então, ele aponta a causa.
enquanto geralmente as pessoas costumam apontar apenas os efeitos, né? Então, enquanto as pessoas estão preocupadas, por exemplo, em não roubar, e há uma preocupação devida, não adianta você pregar que não se deva roubar, porque aquele que tem a inclinação, sempre que tentado, fatalmente cairá pela sua inclinação ao furto, ou que seja ao roubo, uma vez que deve ser tratado o problema do roubo no coração. E quando se trata no coração, a ação certamente desaparecerá. É como que você ficasse tentando impedir que uma árvore desse fruto, tirando ou as flores, ou arrancando-lhe os frutos quando estivesse em tenros. Na verdade, se quer impedir, arranque a árvore pela sua raiz, pela causa, não pelo efeito. Então, o pecado tem sido visto como coisas, ao passo que o pecado, de fato, de verdade, é uma condição do coração, é uma condição de treva e, portanto, de ilusão, é um estado de ilusão, é um estado de entorpecimento em que o homem se encontra, a ponto de amar mais as coisas perversas que as coisas referentes a Deus. Por isso que Paulo vai mostrar isso lá em Efésios, em Romanos, capítulo 7, claramente dizendo que ele bem que tinha uma vontade de fazer o bem, mas havia dentro dele uma lei, olha, que guerreando contra a lei do seu entendimento, ele fazia escravo da lei do pecado e da morte. Essa lei é uma consciência que foi gerada ao longo de toda a existência humana, da qual nós participamos, tanto da humanidade quanto da condição em que a humanidade se encontra, de modo então que por mais que você saiba o que se deve fazer, dificilmente você terá a força, a energia, o vigor necessário para realizar o bem que você deseja fazer. Paulo no capítulo 7 de Romanos diz, o bem que eu quero fazer se não faço. Então, enquanto nós estivermos pensando no pecado, enquanto coisas, nós vamos estar lutando em vão, numa vã tentativa de resolver um problema que só se resolve dentro de nós. Então, quando falamos do pecado enquanto uma consciência gerada, estamos dizendo que o problema do pecado é um problema orgânico. Então, nós não transferimos para coisas, nós tratamos com o homem. Do mesmo modo, acontece com o problema do selo. As pessoas pensam que quando alguém ouve uma pregação e ela aceita Jesus, usando os termos, né, convencionais, elas dizem, essa pessoa, ela recebeu o selo do Espírito Santo como se fosse uma marca, um distintivo, um carimbo. Aí você pergunta, mas cadê esse carimbo? Fala, não, a gente não vê, porque é só para o mundo espiritual ver. Mas ainda assim eles pensam no carimbo como algo objetivo, que lhe é colocado, uma marca. Conforme, por exemplo, se pensava no Antigo Testamento acerca da circuncisão. Ou seja, eles faziam a marca na carne, cortava a pele do prepúcio do membro masculino, e quem carregava na carne essa marca, diziam eles, tem um sinal. Ah, mas esse sinal só servia para eles mesmos, porque para Deus não serve para nada. Não é? Você fazer uma marca, né? Como se você fizesse uma tatuagem, por exemplo, não significa absolutamente nada. Quem faz uma tatuagem, por exemplo, dizem que tatuar é pecado, né? Não tem essa ideia? Eu não entendi até hoje o motivo. Porque quando você tatua, se você escreve aqui mãe, pai, o nome do seu filho, da sua esposa, então desenha um jacaré, desenha uma onça, sei lá, um leão, que seja. O fato é que isso não muda o caráter de ninguém. Lógico que no tempo passado, quem carregava uma tatuagem carregava um estigma, mas era um problema social. Não tinha nada a ver com a alma, com o coração, com o caráter. Quem tem uma tatuagem não é menos mal nem mais mal que outro. Não é melhor nem pior do que outro, absolutamente. Por quê? Porque aquela marca externa não afeta o caráter, não afeta o coração em absolutamente nada. Como uma pessoa que carrega, por exemplo, no pescoço um crucifixo, ela não vai ser livrada de nada porque carrega um crucifixo, nem ela é mais santa do que ninguém porque tem um crucifixo. Não muda. A cruz tem que ser carregada no coração, no sentido, sobretudo, do efeito que ela causa e da razão para a qual ela existe, que é a aniquilação. Vocês entendem
que as pessoas, a circuncisão no Antigo Testamento, a cruz, aqui no Novo Testamento, a cruz enquanto um símbolo externo. Então, falam do selo do Espírito Santo como sendo uma marca objetiva, que não faz parte de mim, que só me identifica, seja espiritual ou humanamente falando. Mas a prova de que não é isso, a prova de que esse selo do Espírito é algo muito maior do que se pensa, e para você compreendê-lo plenamente, basta você comparar este selo do Espírito Santo, que está aqui no capítulo 1, com o selo da besta, em Apocalipse capítulo 13. Ambos são selos. E a Bíblia usa a expressão selo como uma palavra para designar, primeiramente, uma marca. Essa marca não é marca objetiva, mas é características, são atributos de uma consciência, para falar de uma constituição interior da alma do indivíduo. Então, e sem contar também do que falam acerca do selo do Espírito Santo, como sendo falar em línguas. Isso não vou nem discutir, que eu já falei semana passada, não quero voltar a esse ponto. Então, quando nós comparamos esses dois selos, que é o selo de Deus, que aqui é chamado de selo do Espírito Santo, né? E o selo da besta. O que é o selo da besta? Mais uma vez, tocamos no problema da objetividade da teologia moderna e contemporânea. O que eles dizem? Ora, os cristãos todos, para não dizer todos, assim, digamos, 99,9999999% da cristandade, estão aguardando que apareça um homem que se diga o anticristo, o cumprimento de tantas profecias, e este homem vai oferecer, portanto, um selo, uma marca. Isso é o que dizem. Então, no passado, quando eu tinha os meus 10 anos de idade, essa marca era, eles diziam que era como um carimbo, que se daria na testa ou na mão. Ficava pensando, uma fila grande, e alguém carimbando, né? 666, 666, 666. Depois, com o tempo, o povo foi crescendo, vieram várias tecnologias, aí falaram que o selo da besta seria um código de barras a ser colocado na testa ou na mão direita. Lembra do código de barra quando surgiu? Pensa no alvoroço do povo. Chegou o sinal da besta, aí, começou a identificar os produtos, depois vai ser o homem. Aí o tempo passou, né? E aí surgiu o tal do biochip, do tamanho da cabeça de um alfinete, que se coloca hoje em dia em cachorro, né? E até mesmo as ideias da pós-modernidade, de tanta tecnologia, de que logo os documentos físicos, as cédulas do documento vão desaparecer, porque você não precisará mais levar tanta cédula dentro da sua bolsa, da sua carteira, porque tudo vai estar resumido, sintetizado dentro de um biochip que será implantado sob a sua pele. Mas isso é mais do que óbvio, gente. Lembra da ficha telefônica? Sumiu, normal. Aí veio o cartão telefônico, que, salvo engano, ainda existe, mas só usa, não sei nem quem compra isso mais hoje em dia, mas ainda tem. Orelhão sumiu. Hoje em dia todo mundo tem um celular na mão. E hoje em dia todo mundo tem crédito, até, para você ter ideia, transferir crédito de um celular para o outro, se transfere, colocando um sobre o outro. Transfere carga de bateria, transfere, como se diz? Transfere crédito, né? Então a tendência pela tecnologia é que isso aconteça mais do que natural. O dinheiro físico, quem é hoje que anda com dinheiro físico na mão? Tem os que andam, né? Os mais idosos, mesmo mais antigos, gostam de andar sempre com o dinheiro do pão, do leite, da passagem, no bolso. Mas geralmente as pessoas deixam o dinheiro no banco, hoje andam com cartão de crédito. Hoje em dia adolescentes têm cartão de crédito. E agora com esses bancos virtuais, então, tudo está facilitado, todo mundo tem cartão. O estudante na escola tem o seu cartão de estudante, cartão de crédito de estudante. Ou seja, o fato é que nós estamos saindo dessas coisas físicas, tudo para uma coisa, uma tecnologia mais biológica, podemos dizer assim, em que será implantado no homem algum dia, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Eu só quero saber se a religião, os líderes das grandes denominações,
vão mesmo de fato resistir, né? Vão resistir, porque quando o dinheiro em cédula físico desaparecer, como é que vão entrar os dízimos e as ofertas que eles cobram? Vai ser difícil para eles recusarem, né? Bem, de todo modo, o fato é que eles pensam num selo objetivo, numa marca objetiva. E se esquecem que o Apocalipse, de caráter simbólico, e ele próprio dá todas as dicas e as dicas hermenêuticas, ele fala, olha, esse número 666 não é o número de um homem. Está lá escrito em Apocalipse 13:18. Não é o número de um homem. A pessoa vai lá, pastor, não está errado? Não diz isso não. É porque lá diz assim, que o número 666 é número de homem. Eu estou dizendo que, quando se diz que é número de homem, é o mesmo que afirmar que não é o número de um homem. Entendem o que eu estou dizendo? É número de homem, ou seja, o número 6 é uma referência numerológica do homem. Assim como o número 4 representa os 4 pontos cardeais, ou a completude finita de um objeto, de uma coisa. Assim como o número 5 representa na Bíblia responsabilidade, 3, a triunidade divina, 1, a unicidade divina, 10, a maior parte da plenitude, que é 12. Ou seja, os números, o 7, a perfeição, cada número da Bíblia tem um significado. O número 6 aponta para o homem enquanto criação, porque o homem foi criado no 6º dia. Portanto, o número 6 passou a se referir ao homem, no sentido de que esse número 6 é a imposição que o homem faz de si mesmo frente ao universo, frente a Deus. É o homem se impondo como alguém necessário, e o homem não é necessário. Deus é necessário, o homem não. Se o homem morrer, não acontece nada, tudo continua como estava. Por isso, todo dia morre gente e nada muda, porque não faz falta. Então, no caso, número 6 significa o modo como o homem se põe no mundo. Por isso, o número 6, repetido 3 vezes, é o homem que se põe como Deus, e a plenitude de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É o que Paulo diz, em outras palavras, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando diz que o homem se assentará, o homem da iniquidade, se assentará no santuário de Deus, ostentando-se como se ele fosse o próprio Deus. É o homem se colocando na posição de Deus. É o homem que já não confia mais em Deus. É o homem que desconfia da existência de Deus. É o homem que põe em xeque a soberania de Deus. É o homem que diz que Deus não faz a menor diferença, havendo ou não havendo a divindade. É o homem que, ainda que invoque o nome de Deus, não tem nenhum interesse real por Deus, senão naquilo que Deus pode oferecer para ele. O povo vai às igrejas em busca de Deus, ou em busca do que Deus lhe pode dar? Eles querem a bênção, a cura do corpo. Eles querem um carro novo, uma fazenda, uma esposa, um marido. Eles querem a morte da sogra. Eles querem qualquer coisa. Ora, querer Deus é a grande questão. Então, Paulo diz, desses últimos dias, com a manifestação, é a palavra que ele usa, do homem da iniquidade. O que é o homem da iniquidade? Ora, é o homem criado, que chegou no profundo da sua ilusão, que chegou no fundo do abismo da sua queda, e que agora arroga para si, com a pretensão de ser Deus, arroga para si a própria divindade. Entenda que isso não vai acontecer quando o homem disser, não, eu sou Deus. Não é assim que acontece. É quando o homem, na sua própria teologia, ou sem nenhuma teologia, ou que seja o homem com a sua teologia ou com a sua ideologia, relativiza Deus a tal ponto, acreditando nele ou não, porque agora o homem se tornou o centro de todas as coisas. Por isso que é dito que esse número 666, ele é colocado na testa, o que implica que é uma forma de consciência, como você pensa, como você entende, como você interpreta, qual é a mensagem ou a ideologia que governa a sua mente.
Então não há um selo para ser dado num dia tal, tem que pegar uma fila para receber. Os homens estão sendo selados com o 666, na medida em que eles vão comendo e absorvendo as teologias homocêntricas ou antropocêntricas, na medida em que o homem acredita nessa teologia que faz do homem o centro de tudo e coloca Deus como um mero ser que está ali para servir o homem. Ou que seja a partir também do pensamento filosófico, trágico, que é a negação da divindade. Seja pela negação da divindade na filosofia trágica, ou seja, pela negação da centralidade e necessidade fundamental de Deus na teologia. Tudo é negação. Uns dizem que acreditam em Deus, mas não lhe dão o centro. Faz Deus a periferia e faz do homem o centro. Coloca Deus para gravitar em torno do homem. E o homem é o astro-rei. E Deus gravitando em torno dele. Para, então, lhe dar tudo o que ele precisa. Ou na negação do ser divino. No caso do agnosticismo, do ateísmo, da filosofia trágica. Bem, de todo modo, esse selo é exatamente essa formação de consciência. Então, que tem gente sendo selado não é brincadeira. Como é que nós sabemos disso? Alguém fala, não, pastor, eu não concordo com você. Eu acho que o selo, se não é carimbo, se não é código de barras, deve ser o biochip. Não é possível. Tem que ser alguma coisa para que eu exerça a minha vontade de receber ou não. Queridos, pense comigo. Lembra quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 8, quando levanta-se a questão de comer comida sacrificada a ídolos? O que Paulo responde? Fala bem, a verdade, o princípio da verdade é: pode comer a comida sacrificada a ídolos. Paulo, como assim? Ele diz, simplesmente porque o ídolo não é nada. Nada. E a comida foi Deus que fez. E a comida é comida. Olha para a natureza das coisas. Paulo está dizendo, para de ser dogmático, de ser religioso. Deixa o senso comum, esse medo que atrapalha as pessoas de viver. E Paulo diz, olha para a natureza. O que é um ídolo? Nada, é barro. Não confira ao barro nenhum poder. Isso é feitiçaria. E o alimento? Olha para a natureza dele, foi Deus que fez. E, portanto, você pode recebê-lo com ações de graças e só te fará bem. O que Paulo está dizendo? Que essa relação objetiva das coisas não afeta o homem. Não afeta. As pessoas não leem, quando leem não entendem, não dão atenção, quando ouvem muito menos. Eu ouvi essa semana uma pessoa dizendo assim, você é meu ídolo, né? Falou para uma pessoa na televisão. Falou, não, meu ídolo é só Jesus. Aí, como assim? Jesus é ídolo? A palavra ídolo significa coisa vã. Ídolo significa aquilo que não serve para nada. Aquilo que em si mesmo não é nada. Então, essa palavra não pode ser aplicada a Jesus. Mas as pessoas estão interessadas tão somente nessa relação objetiva com as coisas. Paulo fala, isso não serve para nada. Para nada. Então, para eu saber, alguém vai dizer, o selo deve ser alguma coisa que vai ser colocada. Digamos que alguém coloca na minha mão um biochip com o meu nome, meu CPF, meu RG, que mais? O meu registro de reservista, que mais? Carteira de habilitação, o dinheiro que eu tenho ou não tenho no banco, a conta bancária, tudo aqui dentro. O que isso vai afetar? O meu coração em relação a Deus. Qual é a diferença dessas informações estarem aqui num chip ou estar na minha carteira? Altera alguma coisa, pessoal? Mas o povo não quer entender a natureza das coisas. Esse é o problema. Por exemplo, se na igreja, na hora da oferta, tem uma máquina de cartão, tem gente que se escandaliza. Agora é máquina de cartão. Peraí, para. Se você dá uma nota de R$10, uma cédula, não é pecado? É correto? E se você der os R$10 no cartãozinho, é pecado? Qual que é a diferença? Ou se dá uma folha de cheque,
vamos parar de sermos crianças. Mas a pessoa que fala, que se escandaliza por isso, é uma pessoa que não atenta para a natureza das coisas. É uma pessoa que não vive, porque ela vai morrer, porque ela está olhando para essas coisas que não tem nenhum valor, nenhum sentido. Enfim, de todo modo, para aqueles que vão discordar do que eu estou colocando sobre o selo do anticristo, basta você olhar no mesmo Apocalipse, no capítulo 14, versículo 1, quando fala em oposição ao selo do anticristo, fala do selo de Deus. E agora? O que é o selo de Deus? Será que o selo de Deus seria um anjo que vem com carimbo para colocar na testa, esse pertence a Deus? Abra sua Bíblia, vamos verificar para vocês verem. Capítulo 14. Apocalipse 14. Olhei, a partir do versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Olha aqui um selo na fronte. É o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Agora eu pergunto, se você colocar uma placa na sua testa, com o nome do Pai e do Cordeiro, muda seu coração? Se você tatuar na sua testa o nome do Pai e do Cordeiro, muda o seu caráter? Se um anjo vier com a caneta celestial e escrever na sua testa o nome do Pai e do Cordeiro, muda alguma coisa no seu coração? Ora, o que significa o nome do Pai e do Cordeiro na testa? Primeiro, nome implica pessoa. Pessoa implica natureza. Ou seja, aquilo que o Pai é, aquilo que o Filho é, o nome do Pai e do Filho é a pessoa do Pai e do Filho, enquanto essência, enquanto natureza, enquanto atributos. Inscrito na testa quer dizer que a sua consciência, ela está totalmente formada a partir daquilo que Deus é. Ou seja, amor, paz, alegria, justiça, bondade, retidão, fidelidade. Ou seja, esse selo de Deus na testa desses que estão em pé sobre o Monte Sião, e a própria figura de estar em pé, e a figura do Monte Sião, já implica que eles são vencedores. Estar sobre o monte é sinal de vitória. Estar em pé é sinal de vitória. Por isso tem nas suas frontes o nome do Pai e do Cordeiro inscritos. Isso é algo orgânico. Então imagine que o homem está sendo selado, ou com o selo da besta, ou ele está cada vez mais antropocêntrico, cada vez mais homocêntrico, a despeito da teologia ou da ideologia, se religioso ou trágico, não importa. O homem está sendo selado, porque esse selo é algo que está sendo trabalhado, é uma consciência sendo formada, é um modo de pensar, é um modo de entender, é um modo de interpretar, é um modo de se pôr no mundo, é um modo de agir em consonância com o ser, com o pensamento, com o coração, com a mente, com as vontades, com as emoções. Ou estão sendo seladas com o selo de Deus, que é o que diz aqui em Efésios, o selo do Espírito Santo, que lá em Apocalipse é o nome do Pai e do Cordeiro. Por isso nós insistimos aqui nas mensagens anteriores, voltando para Efésios capítulo 1, que esse selo do Espírito Santo, ele só pode se realizar em nós depois de duas condições. Primeiro, depois que ouvistes a palavra da verdade. Ouvir aqui não é simplesmente ouvir um sermão. Significa que você, ao ouvir a exposição, você obteve compreensão. E depois que você ouviu e, portanto, compreendeu a palavra da salvação, ou que seja, a palavra da verdade, tendo nela também crido. Então agora não é somente uma questão de ouvir e de compreender, mas de assimilar para si.
quando aquela palavra ela é crida no sentido legítimo da palavra, da tradução, ou da palavra de origem do grego para o crer aqui em português, significa que a sua consciência, o coração, foram alinhados, àquela palavra. Ou seja, você foi totalmente ganho por aquela verdade, de modo que agora não há mais verdade além daquela, não há verdade além do crucificado. O crucificado, ele demonstrou ao mundo quem é Deus, por palavras e por obras, a obra do seu viver, sobretudo nos momentos que estava sofrendo a ignomínia, a vergonha, a dor, que foi crucificado, que ficou exposto ao universo suspenso naquela cruz. Ele mostrou que não há outra maneira de vencer o ódio, senão pelo amor. E aquilo que ele ensinou dizendo, quando alguém te ferir na face direita, volta à esquerda, ele mostrou em obras, no próprio viver dele. Foi assim que ele fez, oferecia a outra face. E quando ele estava cercado pelos seus inimigos, ele fazia exatamente o que ele ensinou, invocava o perdão do Pai, dizendo: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Quando o indivíduo ouve, e agora o seu coração se alinha, pelo menos a sua mente está clara de que não há caminho para o Pai, senão pelo arrependimento das obras mortas. Não há caminho para o Pai, senão por esse caminho da renúncia, da negação do eu, do negar a si mesmo. Não há caminho para o Pai, senão pela cruz. Não há, ninguém vai ao Pai se não passar pelo Cristo e o Cristo crucificado. Tem gente que quer ir ao Pai, mas dando uma volta pelo lado da cruz, porque eles até confessam a cruz, mas eles não tomam a cruz para si. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, depois, as duas condições: ouvir a palavra da verdade e crer, no sentido de fidelidade, exercer fidelidade para com o evangelho da salvação. Quando isso acontece, aí nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, vamos agora retomar o ponto. Pense comigo. Quando essa palavra entra dentro de mim, na minha mente, e agora ela é assimilada e desce para o coração, essa palavra ela começa a ser inscrita em nós. Por isso que semana passada falamos sobre cartas vivas, escritas pelo ministério da palavra apostólica. Lembra disso? Agora, observe vocês, que esse Espírito prometido, esse inscrever a vontade do Pai em nós, que é o Espírito da promessa, e a própria palavra está dizendo, essa era uma promessa divina já dita há muito tempo. Eu quero demonstrar para os irmãos que esse selo é o Espírito Santo prometido. E por que diz que é o Espírito Santo prometido? Abra sua Bíblia em Ezequiel 36, 26. Vamos ser rápidos, porque eu preciso concluir essa mensagem hoje. Temos pouco tempo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Olha o que diz aqui: porei dentro de vós o meu espírito. Ou melhor, desculpe-me, esse é o 27, né? 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Observe, não é uma promessa? Não é um novo ser? Novo espírito, novo coração não significa um novo ser? Olha o versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ou seja, um novo coração, um novo espírito, que é o Espírito de Deus dado a nós, no sentido de que nós agora tenhamos uma nova vida. Ora, em que sentido é esse novo coração? Em que sentido é esse novo espírito? Vamos observar, abra sua Bíblia em Jeremias, para entender a questão da promessa. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Diz assim, olha: eis aí vem dias, diz o Senhor,
que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os havia desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. 2 pontos. Esta é a aliança. Qual aliança? Vem agora a explicação. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles me serão o meu povo. Olha, aponta-se aqui profeticamente para um tempo que começa quando Cristo veio ao mundo, mais especificamente com a sua morte na cruz do Calvário e com a sua ressurreição. Aqui é uma promessa de que o Senhor haveria não de dar um manual de conduta para as pessoas, mas haveria de inscrever as leis dele na mente do indivíduo, no coração do indivíduo. Quando eu pergunto, será que existe um anjo com uma caneta celestial para escrever com os grafemas, com os morfemas, com palavras, escrever na consciência do indivíduo a Bíblia lá dentro? Com gráficos. Vocês entendem o que é orgânico? Imprimir na mente, inscrever na mente as leis do Senhor, significa agora a constituição de uma nova consciência, como está em Ezequiel 36, 26. Inscrever no coração é um novo coração, é um coração que está em conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, fala de uma mudança não estética, mas uma mudança orgânica, uma mudança ontológica. Agora, quando o Senhor inscreve em nós a vontade dele, que é o selo, por que selo? Porque a vontade de Deus constituída em mim se torna o distintivo, se torna a marca por meio do meu falar, por meio do meu andar, por meio do meu viver. De sorte que todos ao olharem para mim, verão a marca. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, tal, todas aquelas questões. Ou seja, é um distintivo. É uma marca que me separa dos profanos. É uma marca de identificação, porque eu me identifico com Deus, quanto à sua natureza e caráter. É uma marca. Agora, essa marca não sendo uma marca objetiva, mas sendo a vontade de Deus trabalhada na vontade humana, mas sendo o amor de Deus trabalhado no coração humano, sendo a bondade de Deus trabalhada no coração humano, isso se torna um penhor. Não, pastor, não. Penhor não, porque aqui em Efésios diz que o penhor é o Espírito. E essa vontade trabalhada é quem? É o Espírito. Quando diz aqui, versículo 14, o qual retoma o Espírito da promessa, é o penhor da nossa herança. Então esse Espírito Santo, que se manifesta em nós, enquanto vontade de Deus, enquanto revelação de Deus, enquanto natureza de Deus, o Espírito Santo enquanto a luz que me ilumina, que me constitui uma nova criação, uma nova criatura, uma nova pessoa. Agora, esse mesmo Espírito que é o selo, que é a palavra inscrita no meu coração, isso é o penhor. O que significa? Irmãos, imagine que se hoje nós podemos ter Deus trabalhado em nós, e esse Deus trabalhado em nós, essa vontade divina trabalhando em nós, nos traz um profundo gozo, uma profunda alegria, uma profunda satisfação. Não sei quantos podem entender o que eu estou dizendo, porque infelizmente as pessoas chamam de alegria, ou chamam de felicidade, pelo menos 3 coisas. Eles chamam. Seria a riqueza, a glória e a concupiscência. Spinoza coloca exatamente esses 3 pontos. Toda a humanidade está atrás dessas 3 coisas.
Você tem riqueza, você tem honra no sentido de glória, é todo mundo, fulano, que é o poder, que é essa ascensão do homem, e a concupiscência, que o irmão chamou de mulher. Mas a concupiscência não pode ser mulher, porque para a mulher pode ser o homem. E isso se multiplica em tantas possibilidades que você possa imaginar. Mas a concupiscência. De modo então, que se as pessoas têm essas coisas, elas dizem felizes. E quem não tem essas coisas, eles dizem supostamente infelizes, ou infeliz. Quem não tem, infeliz. E não sabe que a verdadeira felicidade, ela consiste no fato de o homem alcançar aquilo para o qual ele foi criado. O homem nunca será feliz, em termos de felicidade. Felicidade enquanto plenitude. Enquanto o homem não se sentir como cumprimento daquilo para o qual ele existe. Então, se Deus te fez em natureza para amar, está lá em João capítulo 15, a videira, o ramo, os frutos, ele fala do amor. O ramo, ele só existe para uma razão, ou por uma razão, para dar fruto. Então o ramo pode ter dinheiro, se não tem fruto não é. Ele não cumpre o papel da sua existência quanto à sua natureza, não cumpre. Tem dinheiro, não é feliz, não tem plenitude. Ele pode ter honra, no sentido de glória, ele pode ter concupiscência, ou ele pode ter satisfeitas suas concupiscências, mas se não dá fruto. Então, se Deus te criou para, segundo a natureza, tá? Não é segundo a teologia, nem um dogma. Alguém fala assim, não acredito no que você está falando. Não precisa acreditar. Você foi criado, acreditando ou não, o homem foi criado para amar. E amando, poder ser um canal, uma extensão de Deus para o outro. Porque é isso que um ramo significa. O ramo, ele leva a videira para longe do tronco principal da videira. É uma extensão, vai estendendo os seus ramos. O ramo leva a videira para os que estão longe desse ponto. E seus ramos se estendendo, ele leva o fruto da videira. Ramo dá fruto. Esse fruto é proveniente do amor. O homem foi criado para amar. E amando, ele agora vai pegar da videira o que a videira é, transformar em fruto. E esse fruto vai ser levado, uma extensão, para que outro coma. Por isso que é dito que a videira tem que ser podada. Ou seja, podar a videira, ou os ramos da videira, significa que o Senhor, ele me humilha, no sentido positivo, tá? Ele me reduz. O que acontece quando se poda um ramo da videira? E por que se poda? Pensando literalmente para entender a metáfora. Sim, mas por quê? Qual é a ciência de podar um ramo? Quando se poda o ramo, você concentra o potencial da seiva num pequeno espaço, para que então aquele ramo fica vigoroso, viçoso, ele fica explodindo de seiva para produzir agora um fruto mais viçoso. É uma energia. Então eu me reduzo a mim mesmo para que o fruto seja agora conferido e oferecido para outro, para o outro arrancar, para o outro comer, e não somente se alimentar, mas sobretudo pensando no fruto da vide, para se alegrar. Imaginou quando a humanidade toda estiver vivendo assim? Todos como ramos, todos sendo podados, todos produzindo frutos uns para os outros, numa perfeita fraternidade universal, ao invés de nos atacarmos uns aos outros, de mordermos uns aos outros, de nos dividirmos uns com os outros em razões políticas, religiosas, financeiras.
Então, somente quando o homem, preste atenção, ele cumpre aquilo que a sua natureza é, ele se realiza potencialmente. Aí, quando isso acontece, este homem, interiormente, ele é pleno. Ele é realizado. Isso é felicidade. Não confunda felicidade com um momento de alegria. Alegria você tem até num campo de futebol quando vê seu time fazendo um gol. De modo então que devemos entender exatamente isso. Então quando, presta atenção, o Espírito Santo inscreve isso em nós, essa vida divina, esse viver divino, presta atenção, como eu posso colocar, essa vontade divina em nós sendo vivida, isso nos traz um profundo gozo, uma profunda satisfação. É uma pequena porção de satisfação. Porque o que do Espírito, que é o selo e penhor, se pode experimentar hoje, se é penhor, é primícias. Porque penhor significa literalmente uma pequena parte daquilo que você ainda vai receber. É como se você chegasse para uma pessoa que estivesse vendendo uma casa, e a casa custasse 300 mil reais, hipoteticamente falando. Falou, eu quero essa casa, eu gostei, eu tenho dinheiro, só que hoje está aplicado, e eu só vou ter esse dinheiro no dia 30 desse mês, que ele vai estar disponível para eu te passar. Desconfiado, o dono da casa, achando que você pode dizer que comprou e depois de 30 dias desistir, não tem isso? Ele pede uma segurança, ele pede uma garantia. Não, então você me dá pelo menos 5% do valor, que é o que vai me garantir que você vai pagar o restante. Então é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, uma vez que você ouviu o evangelho da salvação, a palavra da verdade, quando você exerce fé nessa palavra, o Espírito Santo, que é, na verdade, como diz, primeiramente, o selo, no sentido, ele vai inscrever a vontade de Deus em você, como uma marca, um distintivo, uma identificação, não somente para os outros, mas uma identificação de você para com Deus. Mas isso é apenas um começo do que será. Isso é apenas um penhor. Se nós nos lembrarmos do texto lá de Efésios 3:8, até escrevi para não esquecer, quando Paulo fala das riquezas insondáveis de Cristo, olha, as riquezas insondáveis, todo o gozo e toda a perfeição que se alcança hoje de Cristo é apenas um penhor. O que significa que o homem profano não entende isso, ele não vai entender. O homem profano não entende, absolutamente, porque o coração dele está em outras coisas. O coração dele não está nas coisas divinas. Lembra daquela parábola quando diz que um homem encontrou o tesouro escondido? O que ele fez? Vendeu tudo o que tinha para comprar o tesouro. O que o homem profano fala? Está louco? Vender tudo por causa de um tesouro? Mas aquele homem, encontrando o tesouro, ele não tinha alternativa, porque ele, percebendo a preciosidade do tesouro, ele agora sabe que tudo mais é inferior. Assim é o homem que encontra o reino de Deus, o homem que percebe no seu espírito o reino de Deus, o homem que adquire a consciência da presença de Deus nele. Este homem, por ser um santo, entende? O santo no sentido do Novo Testamento, os santos, separado, alguém que tocou a verdade divina, ele não sendo mais profano, ele agora vai desfrutar de uma paz, de uma alegria, de uma satisfação, de uma plenitude da verdade divina nele, que é selo, e nele
como penhor. E aí ele sabe que logo mais ele receberá o restante, porque o que até então ele recebeu, conforme diz Romanos capítulo 8, versículo 23, é apenas o penhor do Espírito, é apenas as primícias do Espírito. Ou seja, o que nós vamos desfrutar do Espírito, da verdade, do ser de Deus, está apenas ventilado. É apenas uma pequena porção, como prova de que nós receberemos a plenitude possível na eternidade. Plenitude possível, porque a plenitude plena não dá para nós recebermos, porque Deus é infinitamente infinito. Mas a plenitude possível é aquilo que Paulo diz, aquilo que de Deus se pode conhecer, aí nós vamos receber. Por isso o texto diz assim, versículo 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa... então tem uma herança. Vamos voltar, por exemplo, da casa. Se a casa custa 300 mil e a pessoa pede 5% do valor adiantado, o restante do valor são os 95 mil, da mesma natureza com 5%. Lógico. Entenderam? Então, se o Espírito Santo dado hoje é penhor, a minha herança completa é o quê? É o próprio Espírito Santo na sua plenitude possível em mim. Não é cidade, não é rua de ouro, não é rio de cristal. Vamos parar de bobagem, pessoal. Vamos tirar essa ideia fixa de que as coisas divinas se referem a coisas que eles podem nos dar. A pessoa está aqui na terra, no céu eu vou ter uma casa de ouro. Aqui eu ando aqui nas estradas cheias de buraco, lá vou andar no rio de ouro. Aqui falta água na minha cidade, lá eu vou ter um rio de cristal. Vamos parar com isso. Se o Espírito Santo é o penhor, significa que o Espírito que eu tenho hoje, o que eu recebi hoje, essa porção do Espírito, esse desfrute do que Ele é em mim, é apenas uma parte que dele eu receberei, sendo Ele mesmo o penhor e sendo Ele mesmo o restante, para como diz o texto, o qual é o penhor da nossa herança. E Ele é penhor até, porque depois do até, Ele não será mais penhor, Ele será plenitude, até ao resgate da sua propriedade. Ou seja, quem é a propriedade de quem aqui? Até ao resgate da sua propriedade, até ao resgate da propriedade do Espírito Santo. E quem é esse resgate? Ou quem é essa propriedade sendo resgatada? O homem. Então Deus se dá a nós para nos tomar para Ele. Gente, o que está acontecendo, hein? Ou seja, o homem é a propriedade divina, é o bem divino que se perdeu. Fala, não, eu vou buscar a minha propriedade. E essa busca, ela é longa. Esse resgate é um processo, porque aqui diz, até ao resgate da sua propriedade. Nós estamos sendo resgatados. E nesse processo, o Espírito Santo se dá a nós como penhor. Quando formos totalmente resgatados, esse penhor se torna plenitude em nós. Para, em louvor da sua glória, tudo redundará em glória dele. Amém? Concluímos hoje, portanto, essa primeira porção de Efésios capítulo 1. Vamos entrar na segunda parte, que começa no versículo 15, na próxima semana.